Dedicando aqui no capítulo 4, aprendendo sobre justificação, porque Paulo está dedicando esse capítulo 4 do livro de Romanos para expandir mais a consciência aos seus leitores a respeito desta preciosa doutrina evangélica. Eu digo doutrina evangélica por causa da palavra evangelho. É uma doutrina do evangelho. E o texto de Romanos, Paulo falou muito sobre o pecado e agora ele encerrou lá no capítulo 3. E no finalzinho do capítulo 3 ele começou a falar sobre esse precioso assunto que é a justiça de Deus, a justificação do pecador. E ele está tomando o exemplo de Abraão, porque Abraão é uma figura muito importante no judaísmo. Muito importante no judaísmo do segundo templo. Porque o judaísmo ou a religião judaica que os homens piedosos do Antigo Testamento dedicaram, serviram, é uma fé completamente diferente do judaísmo do segundo templo. Quando a gente estuda sobre isso mais a fundo, a gente chega a ter muitos estudiosos que chegam a dizer, irmãos, que se perdeu tanto sobre o que de fato era essa religião judaica, dos seus primórdios, que no primeiro século, segundo século, essa religião, ela para muitos religiosos ou para muitos estudiosos, era encarado como judaísmos. Haviam muitos tipos de judaísmo em comunidades, regiões, espalhadas no mundo inteiro, no Império Romano inteiro. Você vê como se fragmentou, como se misturou a fé do judaísmo dos piedosos do passado. Já não eram mais a mesma fé do judaísmo aqui do primeiro século que a gente está vendo nessa carta, do segundo templo no primeiro século que a gente está vendo aqui nesta carta. Então ele está tomando esse nome, esse exemplo de Abraão, porque ele é muito relevante, ele é o patriarca dessa nação, ele é o pai da fé desse povo. No judaísmo do segundo templo, eu já expliquei para os irmãos, se tornou uma religião de obras. Então, você deve lembrar muito bem que para um judeu moralista daquela época, um judeu legalista daquela época, existiam algumas coisas que eles não abriam mão e diziam que eram como uma forma de se salvar. A guarda do sábado, calendário judaico. Não, pode desligar, desliga. O calendário judaico, você tem dieta, come isso, come aquilo, pode isso, não pode. Você tem também a circuncisão, que a gente vai ver isso, mais uma vez, Paulo retornando esse tema. Então, o judaísmo do segundo templo se tornou uma religião de obras. E por meio dessas obras, esses homens achavam que poderiam se tornar piedosos diante de Deus. O judaísmo do segundo templo, para ficar mais assim claro talvez para você, se a gente fosse comparar com uma realidade que a gente se depara hoje em dia, é como que a religião católica. A religião católica, ela tem nos santos católicos um meio mediador para que você possa receber bênçãos de Deus. Assim como no judaísmo do segundo templo, o meio de você receber graça da parte de Deus era guardando essas coisas, a dieta, a circuncisão, tal. A própria teologia católica vai dizer que você precisa fazer coisas boas, atos caridosos, para que você possa se salvar. Então, o catolicismo se afastou muito da verdade do Evangelho, que diz que salvação é somente pela graça e pela fé em Jesus Cristo. E a justiça que nos declara
aceitos diante de Deus, não é pelo que a gente faz, é pelo que Cristo fez. Abraão era visto dentro do judaísmo como um grande pai da nação e também como um modelo supremo de fidelidade, porque eles diziam tudo que Abraão fez, todo o comportamento que Abraão realizou, isso garantiu para ele a salvação. A circuncisão que Abraão recebeu como exigência, e ele cumpriu isso lá em Gênesis 17, tornou-se de fato um grande sinal para aquele povo, para o judeu, como símbolo de aliança com Deus. Além disso, todas as tradições, e dentro das tradições dos judeus religiosos, nesse sentido que eu estou falando para vocês, alguns documentos antigos deles comunicava isso de geração em geração, que Abraão tinha este perfil de homem piedoso que por causa das suas obras ele alcançou a justiça de Deus. E são documentos, irmãos, que nasceram ou foram produzidos dentro desse judaísmo do segundo templo. Então, antes disso, no passado, ninguém pensava assim. Nenhum judeu piedoso pensava dessa maneira. Então, o judaísmo do segundo templo é marcado o seu início ali depois de Esdras, quando o povo volta para a sua terra depois do exílio de 70 anos lá na Babilônia. Lembra que Esdras, ele reorganiza os livros, você tem a reconstrução do templo, você tem a reconstrução dos muros com Neemias. E ali, o pai do judaísmo, do segundo templo, por que é segundo templo? Por causa dessa reconstrução do templo que foi destruído da invasão dos babilônios, 70 anos antes. É o segundo templo por causa disso. Então, logo quando começou o judaísmo do segundo templo, começou com justiça, começou com dedicação piedosa, mas foi se afastando, irmãos, depois de muito tempo a tradição. E vocês lembram desse período de 400 anos que a gente chama de período interbíblico, onde Deus ficou em silêncio? Talvez na sua Bíblia, não sei se você tem uma Bíblia assim, se as Bíblias de hoje estão se imprimindo assim ainda. Depois do Velho Testamento, você abre e tem lá algumas páginas em branco, né? Para depois começar. Ainda a sua não está mais assim, não? Antigamente era assim. Você tinha mapa no fundo, não sei se as de vocês mais novas têm mapa ainda. Mas essas paginazinhas em branco está comunicando esse tempo de silêncio. É um símbolo apenas, tá bom? É um símbolo, não tem nada de místico. Porque houve um silêncio de 400 anos, onde Deus não falou mais com o seu povo, não tratava com o seu povo, esse povo se afastou muito de Deus. Nesse período aí, essa religião judaica do segundo templo foi se afastando muito. E alguns documentos no passado foram produzidos nessa época que dizia que Abraão era esse homem que foi justificado assim. Documentos como o livro dos jubileus, é um documento na fé judaica. Outro documento é chamado os midráshicos, onde eles têm ali os seus ritos litúrgicos, onde eles têm ali as suas interpretações da lei e outras tradições. Tem também o Talmud, que é um outro calhamaço, cheio de muitas ordenanças e tradições de anciãos. Tudo isso, nesses documentos e outros documentos, mostram que Abraão era essa pessoa e que era justificado por meio dessas coisas, por meio da guarda da lei, por meio da aliança. E não é assim, irmãos. Como é que eles faziam esse fundamento, meus queridos? Eles pegavam e baseavam isso em Gênesis. Abram lá comigo rapidinho. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Só para você ver comigo aqui. Eles se fundamentam nisso aqui, ó, que está nas Escrituras. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos,
os meus estatutos e as minhas leis. Então ele dizia que Abraão era justificado porque estava cumprindo a lei. Lembra aqui que essa passagem está muito antes, quando Deus entregou a lei foi entregue lá em Êxodo, né? Não é? Então eles estavam dizendo que Abraão, antes da lei, guardava a lei, e a lei era o que justificava a eles. É a interpretação que eles se baseiam. Obviamente, queridos, essa passagem aqui, quando Moisés escreveu, ele tem de posse a tradição oral, que era aquilo que o pai comunicava para o filho, as verdades de Deus, que eram comunicadas para o seu filho. Isso a gente chama de tradição oral. Ele tem de posse a tradição oral. Como foi que ele escreveu a criação do mundo? Então, muita coisa Deus o revelou, muita coisa tem ali, tradição oral. E quando Abraão acolheu os preceitos, as promessas, os estatutos, as leis, e você vê lá Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 3, capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 21, capítulo 17, verso 2, 7 e 8. Claro que não se tratava aqui das tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, entregues a Moisés e ao seu povo. Evidentemente não, se trata disso. Se trata dessa tradição, que sim, é lei de Deus, é palavra de Deus, é norma de Deus no meio do seu povo. Então, irmãos, essa interpretação precipitada, todo judeu moralista da época de Paulo tinha. E eles entendiam que Abraão e os seus descendentes, ou os judeus, porque eles não tinham esse nacionalismo, somos um único povo de Deus. Abraão e os judeus foram justificados através disso. Então, Paulo continua usando aqui a diatribe para confrontar essa ideia, porque ela precisa cair por terra. E vocês já sabem desde o parágrafo anterior, quando preguei há 15 dias atrás, que nessa parte da diatribe, que é esse recurso literário que Paulo lança aqui, um judeu moralista imaginário, para que ele dialogue com esse personagem imaginário e faça seus leitores entender essa dinâmica de Deus confrontando esses judeus que estavam firmados no seu moralismo, nas suas tradições, e achando que essas legalidades causavam-lhes ou iriam proporcionar a eles justiça. Só que esse ponto da diatribe aqui, Paulo está perguntando e respondendo que a justiça de Deus nunca esteve moldurada dentro de um recorte religioso, de uma falsa religião equivocada, que tornando a lei e a circuncisão como meio de graça. Então eles tornavam aqui a circuncisão, principalmente, e a lei como um meio de graça. Essa noite, o sermão que nós iremos estudar, eu vou dividi-lo em duas partes. A primeira parte, Paulo vai explicar que a circuncisão nunca precedeu a fé. A segunda parte da mensagem vai mostrar que a lei também nunca precedeu a fé. Então, o patriarca Abraão nunca foi justificado por uma coisa ou por outra, como o Talmud, o Midrashes e outros documentos, o livro do Jubileu e outras tradições diziam, confirmavam, falavam, afirmavam, melhor dizendo. Nunca foi assim. Esses documentos aqui que eu falei para os irmãos, Paulo estudou eles, irmãos. Paulo os leu, dominava isso. Então, Paulo que está falando isso aqui tem muita propriedade, domínio e conhecimento de causa para dizer essas coisas. Paulo está mostrando que a justiça de Deus não é comunicada por ritos litúrgicos, porque às vezes a gente age como um moralista, tá bom? Às vezes a gente age como um moralista e pensando que a graça de Deus nos será comunicada por causa de alguma tradição, por
conta de algum comportamento nosso. E não é assim. Algum esforço meramente humano de uma falsa religião. Quando você pensa que você vai ser justificado por causa disso, você está em uma falsa religião. Então, a primeira parte do nosso sermão vai ser o verso 9 ao verso 12, e ele está, Paulo, comunicando ou confrontando o moralista, e ele vai falar mais sobre a circuncisão. A segunda parte vai ser do verso 13 ao verso 15, e a gente vai perceber ele falando também ao judeu moralista a respeito da lei, os mandamentos, né? Então, eu chamei esse sermão esta noite de a circuncisão e a lei não precedem a fé. A circuncisão e a lei não precedem a fé. Nós vamos orar, pedir a Deus iluminação para a gente expor a palavra dele, e vamos lendo os blocos. Logo depois da oração a gente vai lendo o primeiro bloco de versículos. Eu vou expor e aplicar. Depois que eu encerrar o primeiro bloco, eu vou para o segundo bloco, que é a segunda parte da mensagem, e expor e explicar aos irmãos, tá bom? E aplicar aos irmãos. Então, vamos pedir a Deus a sua bênção. Pai, te agradecemos pela introdução dessa mensagem e rogamos ao Senhor que fique mais claro para nós essa noite, mais essa expressão da justiça do Senhor, da justificação. É um tema muito importante, basilar para a nossa fé, e nós não podemos, Senhor, incorrer no pecado de achar que a Tua graça é disposta por todo o esforço que a gente possa fazer, ou tradição de homens, ou mesmo atos litúrgicos. Ajude-nos, Senhor, a ter isso muito mais claro, cada vez mais claro, a partir também que olhamos a Tua palavra com fé e a acolhemos no coração. Me ajude, Senhor, a poder falar com clareza aos meus irmãos e que ao final o Senhor opere convencendo os nossos corações a Tua verdade. No nome de Jesus oramos. Amém. Então aqui no verso 9 ao verso 12, então olhem comigo essa passagem, que será essa primeira parte do sermão, e a ideia geral gira em torno do que eu disse a vocês sobre a circuncisão, e ela nunca precedeu a fé. Então a ideia geral desses versos é isso aqui, que o judeu não era justificado, declarado inocente, como você já sabe, por causa dela. Vamos lá, vamos ler o verso 9 ao verso 12. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também ainda andam nas pegadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Amém? É um texto um pouco truncado, né, irmãos? Por isso que eu resolvi dividir para tornar mais dinâmico ou mais didático para vocês. Mas vamos ver como Paulo está usando a arte da diatribe para fazer essas perguntas e entregar essas respostas. Olhem comigo o verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança, essa primeira pergunta dele, retórica, porque é a diatribe. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos
ou também sobre os incircuncisos? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, o que diz respeito a essa expressão bem-aventurança. É só a gente lembrar, meus irmãos, que Paulo tem em mente aquilo que ele já falou anteriormente, no parágrafo anterior. Nos versos anteriores, que são os versos 6, 7 e 8, pode voltar um pouquinho aí, meus filhos? 6, 7 e 8, do capítulo 4, viu? Isso. 6, 7 e 8. Paulo tomou, vocês lembram, emprestado a palavra de Davi, lá em Salmos 32, para falar a respeito de uma felicidade inenarrável, por assim dizer. A palavra bem-aventurança significa mais do que feliz, né? Então, é inenarrável, uma alegria indizível, a qual participa e desfruta todo homem. No verso 6 a gente viu que Deus não atribui Deus atribui a sua justiça. Então é algo que torna uma pessoa mais do que feliz. Do verso 7 ele disse que felicidade verdadeira é quando o Senhor encobre os pecados dos pecadores. E no verso 8, essa bem-aventurança é a quem Deus não imputará pecado. Então isso é quem faz o homem mais do que feliz. Se você está reunindo nisso aqui, você é um bem-aventurado. Eu pensei que eu ia ouvir um amém assim retumbante daqui da igreja. Eu vou falar de novo, quem sabe você dê um amém bonito, né? Então, se você está enquadrado nessa verdade aqui, você é um mais do que aventurado. Amém. Paulo está perguntando se esses benefícios maravilhosos que tornam o homem mais do que feliz está reservado somente a quem possui a aliança na carne, a circuncisão. Ou se estas virtudes também participam ou são alcançadas àqueles que não têm o sinal da carne, que são os incircuncisos. Paulo está perguntando ao judeu moralista se é possível desfrutar destas bem-aventuranças tanto judeu circuncisos como gentios incircuncisos. Tá bom? A questão aqui não é pejorativa, porque o judeu moralista chamava o gentio de incircunciso, mas num termo pejorativo. Não tem aliança com Deus. Só tem conosco que somos o povo da aliança. É Paulo falando, será mais do que feliz somente o judeu, porque foi marcado na carne? Ou também será mais do que feliz um gentio que não tem a marca no seu corpo? Porque a fé, meus irmãos, não foi atribuída e nunca foi comunicada, associada à circuncisão ou não circuncisão. Deus se relacionou com Abraão muito antes disso, a gente vai ver aqui. No entanto, todo judeu moralista afirmava que a circuncisão era necessária. É como que algumas pessoas dizem em algumas religiões, por exemplo, ou em algumas doutrinas, para você ser salvo, você tem que falar em línguas. Para você provar que você está salvo, você tem que falar em línguas. Senão você não vai cantar na igreja, tocar na igreja. Senão você não vai pregar na igreja. Senão você não vai receber pessoas na porta. Tem alguns lugares que precisa falar em línguas, aqueles que entendem que os dons são vigentes ainda. E aí coloca esse peso legalista sobre os ombros das pessoas. E tem muitos irmãos nossos piedosos que estão sofrendo porque acham que ainda são crentes pela metade, porque não falam em línguas. Isso acontece, irmãos. Mas isso aqui a gente não tem esse problema, porque a gente não tem as línguas aqui no nosso meio como um dom vigente. A gente entende que Deus usou as línguas no passado, Ele não usa mais dessa forma como Ele usava nas Escrituras. Esse peso a gente não carrega, irmãos.
nossos ombros. O moralismo farisaico, ele mostrava que esses conceitos religiosos era a única forma que um homem poderia se salvar. Então, se um gentio queria se salvar, ele tinha que se tornar prosélito. Lembra o que é um proselitismo? Pegar alguém que não pertence a uma religião e fazer com que ele se torne um religioso daquela confissão. Então, pegava o gentio e circuncidava. Então, ele agora é participante das nossas promessas. Ele agora tem o Deus verdadeiro e ele faz parte do nosso povo. Era assim que eles diziam. Eles se arrogavam com isso. Mas de que adianta, eu lhe pergunto? Uma circuncisão física quando ela não acontece espiritualmente. O que adianta cargas d'água de tantas tradições humanas dentro de uma igreja, quando que, na verdade, o coração ainda não foi alcançado? E as pessoas continuam se arrastando e se esforçando, achando que pelo seu esforço próprio vão mudar as suas próprias vidas, diante de uma religião falsa que propõe isso para eles. De que adianta fosse o sinal externo, mas na verdade o coração ainda não tinha sofrido aquela cirurgia que nós já sabemos e nós aprendemos? Os judeus e gentios eram justificados, na verdade, quando a verdade lhe chegava ao coração, quando essa cirurgia acontecia na alma, quando o coração de pedra dava lugar ao coração de carne, e essa obra, ela acontecia e sempre aconteceu, não em virtude de nenhum ato cerimonial. Você nunca será justificado, você que me ouve aqui, nunca será aceito por Deus pelo fato de você gostar de alguma coisa boa. Gostar de uma coisa boa não justifica ninguém. Gostar de coisas boas é bom, tem o seu lugar, mas não justifica ninguém. Pelo fato de você apenas se revestir de tudo aquilo que seja religioso, cerimonial, litúrgico. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. Apenas ler a Bíblia não justifica ninguém. Apenas ler a Bíblia de maneira religiosa não justifica ninguém. Eu não estou fazendo uma apologia contra ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia apenas por ler, como se lê um jornal, um livro qualquer, não opera mudança nenhuma na nossa vida. Outra coisa, ninguém vai ser justificado apenas porque ora. Ninguém vai ser justificado apenas porque vem à igreja. Porque você pode vir à igreja ou estar sentado agora aí mesmo, nesta audiência, por outras motivações. Eu não sei quais são. Mas talvez a sua motivação de estar sentado aqui sejam completamente distorcidas ao que o verdadeiro evangelho comunica a você. Comportamentos estereotipados não comprovam mudança no coração. Estas coisas externas, como eu acabei de dizer, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, ouvir a igreja, devem existir, mas como produtos de um coração conformado à verdade de Deus. Um coração que foi ferido pela sua verdade e foi transformado, porque senão será perda de tempo. É perda de tempo. Mas eu estou falando isso não para que você diga, então não tem mais jeito, vou embora, não volto mais. É para que você se conserte. É para que você aproveite esse momento, reflita sobre isso e sofra a mudança no seu coração. Sofra a mudança de vida.
Não importa se você seja um crente batista. Eu sou batista, então estou salvo porque eu sou batista, batista regular. Não é batista regular que salva ninguém. Ou frequentar qualquer outra denominação em uma igreja bíblica séria. Tem que ser assim mesmo. Eu sempre ensino a vocês. A gente tem que buscar uma instituição séria que cuide de expor a palavra de Deus. Mas a verdadeira justificação, ela acontece no interior. Não é porque você faz parte de uma igreja batista. Não é porque você faz parte de uma igreja X ou Y. Mas quando o seu interior foi alcançado pelo Evangelho e enfim a sua vida muda, transforma. No verso seguinte, Paulo continua perguntando, o verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Ele está falando de Abraão. Como lhe foi atribuída essa justiça? Ou como lhe foi atribuído essa bem-aventurança? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Então Paulo está continuando a sua arguição aqui ao moralista, mostrando que Abraão foi verdadeiramente justificado, ou que ele passou a desfrutar das bem-aventuranças, que vocês já sabem quais são, antes mesmo que esse judeu moralista tentasse fazer alguma firula. Ele fez a pergunta, né? Você está vendo aí, ele está perguntando, tem duas perguntas aqui, e antes mesmo que ele firulasse, ele tentasse dar algum argumento, ele já respondeu não no regime da circuncisão, não no regime da circuncisão, e sim quando incircuncisos. Ou seja, Paulo está dizendo que Abraão passou a desfrutar de tais bem-aventuranças, ou foi declarado por Deus inocente antes que ele fosse circuncidado. Vocês lembram quando foi que Abraão foi circuncidado? Oi? 14 anos de idade. Vamos abrir a Bíblia, né, para a gente ver quando foi que ele foi circuncidado. Veja aí, Gênesis 17, 24. Foi bem mais longe do que isso. Porque quando ele era mais moço, ele ainda era um pagão, né? Então, olha, pense direitinho aqui. Paulo está falando a um judeu moralista que tinha a circuncisão como o ponto alto da sua fé. Né? Ele foi circuncidado quando ele tinha quantos anos? 99 anos. Ele já era um velhinho quando ele foi circuncidado. Evidentemente que naquela época os que tinham 100 anos pareciam até um jovem de 14 anos de idade, vamos dizer assim. Eles tinham uma longevidade, né? Mas era um velhinho. Não, deixa eu até consertar isso, porque quando ele já tinha essa idade, ele já estava amortecido. A Bíblia fala que ele já estava com o seu corpo amortecido. Então retira. É muito antes de Abraão, quem tinha 90 anos era um menino. Mas, olha, ele foi circuncidado aos 99 anos. E quando foi que ele teve o seu primeiro filho? Lembram quando ele teve o seu primeiro filho? Como é o nome do primeiro filho de Abraão? Ismael. Ele teve esse filho Ismael. Abram lá comigo, Gênesis 16, 16. Veja lá, quando a idade que ele teve esse menino. Quantos anos? 86 anos. Então, com 86 anos, Abraão teve o primeiro filho, que a gente sabe que não é o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Isaac, que nasceu quando Abraão tinha quantos anos? 100 anos. Quem não sabe, está lá em Gênesis 21, 5. Bota aí, por favor, Gênesis 21, 5. Leiam aí, por favor. Não, leia direito, gente. O filho da promessa nasce com 100 anos. Logo, meus irmãos, nessa viagenzinha do tempo que a gente fez aqui, é possível afirmar, 100 anos Abraão tem,
14 anos antes, ele tem quantos anos? 86, quando lhe nasce quem? Ismael. Então, mais do que 14 anos antes, que a gente vê aí esses capítulos tão pertinhos, a gente pensa que é uma coisa muito rápida, né? Mas tem uma diferença aí. Mais de 14 anos antes, Abraão foi justificado. Veja lá, no capítulo 15, versículo 6. Capítulo 15, versículo 6. Ele creu, e isso lhe foi... Ele creu na promessa de que ele seria um pai, ele teria um filho que carregaria a promessa messiânica, e ele, quando ouviu isso, ele acolheu com fé. Ele creu, e naquela hora ele foi declarado inocente. 14 anos antes do seu filho, que carrega a promessa, nascer. Mas, mais de 14 anos, um pouco mais de 13 anos antes, o que aconteceu com ele aos 99 anos? Ele foi o quê? Ele foi circuncidado. Olha a lógica de Paulo aqui. Olhando na cronologia, nessa linhazinha do tempo, me responda. Abraão foi justificado por causa da circuncisão ou por causa da fé? Então era uma coisa simples. Mas a falsa religião não vai olhar biblicamente, vai inventar um bocado de coisa. Sabe? Vai colocar um bocado de peso nos ombros. Mas está tão claro, na historinha, na linhazinha do tempo de Abraão. Ele foi declarado inocente não por causa da circuncisão. Mais de 13 anos antes, ele fez a circuncisão, sim, por exigência que Deus exigiu, mas ele não foi declarado naquele dia inocente, ele foi declarado antes, quando ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi declarado justo muito antes de quando ele tinha 99 anos. A justiça de Abraão não aconteceu em virtude de um ritual litúrgico, como muitos aqui podem estar pensando, que você só será aceito por Deus quando você fizer um esforço humano, um esforço, alguma penitência que você queira pagar. Não. A declaração da justificação foi quando você creu, quando você confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Ela não está baseada em nenhum ato religioso que você possa fazer, em nenhum esforço que você possa realizar. Justificação que nos torna aceitos diante de Deus é somente pela fé em Cristo Jesus. Isso desafoga a nossa alma e tira um peso, um caminhão de areia dos nossos ombros. Então, o verso seguinte, vai lá de novo em Atos, ou em Romanos 4. No verso seguinte, Paulo vai mostrar a razão da circuncisão. Então, se não era para salvar, qual era a razão da obediência da circuncisão que este homem, patriarca dos Hebreus, tinha? Veja o verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso. Ou seja, quando ele foi circuncidado, aquilo ali era uma marca, era um selo, uma autenticação, tipo uma insígnia. De quê, irmãos? Daquilo que aconteceu aonde? Aonde? No coração, mais de 13 anos antes do dia em que ele foi marcado na carne. Então, ela era uma representação física daquilo que aconteceu, da fé que ele acolheu muitos anos antes. A esperança que brotou do coração de Abraão, nas promessas futuras e fidedignas, messiânicas, que Deus lhe havia feito, ele acolheu com fé absoluta muito tempo antes
muito tempo antes. Deixa eu abrir com vocês, por favor, um texto de Gálatas. Gálatas é um texto que a gente compara muito com Romanos. Gálatas capítulo 3, verso 6 ao verso 9, por favor. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que Abraão se tornou o pai da fé. Lá no verso 11, segura aí, Gálatas, mas lá no verso 11, continuando a resposta, Paulo disse assim, que depois que essa circuncisão era uma marca para ele, né, uma marca do que aconteceu no coração, também foi para o quê? Para ele se tornar, vir a ser pai de todos os que crerem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, para que Abraão também fosse pai de todos os gentios que viessem a crer da mesma forma que ele creu. Aí Gálatas isso fica um pouquinho mais claro para a gente. Diz assim, vamos ler os versos 6, 8, 9 e depois a gente lê o verso 29, tá bom? É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a quem? Está vendo? Prenunciou o evangelho a Abraão, quando ele disse o quê? Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente no evangelho, Abraão. Então, todos os gentios, por isso que Paulo diz que ele veio a ser o pai de todos aqueles que creem. Agora veja o verso 29. E se sois de Cristo, Paulo está falando aos Gálatas, não está falando aos hebreus, né? Está falando aos Gálatas. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas, segundo a fé. Então, a fé que Abraão creu e que o justificou, o fez pai de todos aqueles que viessem a crer. São os gentios, sou eu e você, que veio a crer na mesma fé e acolheu a mesma fé que Abraão acolheu no seu coração. Esses são filhos de Deus. Então, não é, ao que Paulo está fazendo, destruindo também esse espectro da circuncisão que tornava evidente a nacionalidade do judeu. Ele está dizendo, não é a circuncisão, não é o fato de ser judeu, é qualquer um que venha a crer se torna filho de Abraão. É como se Paulo estivesse dizendo assim, você se arroga tanto em ser judeu, não é? Filho de Abraão, você diz tanto isso, mas filhos de Abraão são todos aqueles que creem no Evangelho de Cristo, como creu Abraão. E no verso 12, Paulo continua falando que Abraão também veio a se tornar pai de todo judeu piedoso, né? Então, pai dos gentios que creem na sua fé e pai também dos circuncisos, que são os hebreus piedosos, diz aí, e pai da circuncisão, isso é, daqueles que são apenas circuncisos, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pegadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Diz respeito aqui, Paulo está sendo aqui um pouco mais próximo, né, dos seus próprios irmãos, e ele está dizendo assim, olha, o judeu piedoso que professa fé, que anda nos mesmos passos que Abraão caminhou e trilhou, esse é declarado justo diante de Deus. A sua vida, a base da sua justificação é a fé. Então, Abraão foi aceito por Deus, declarado inocente, antes mesmo desse ato religioso e litúrgico da circuncisão. Logo, os verdadeiros filhos de Deus são todos esses, que acolhem a fé, sendo judeus ou não, sendo gentios ou não.
Por quê, meus irmãos? Porque sempre a glória de Abraão esteve em Cristo. E para os filhos de Abraão, seus descendentes naturais, que são os judeus, ou mesmo aqueles que são descendentes pela fé, os gentios que se convertem e passam a crer no Evangelho, eles também se gloriam naquilo que Abraão sempre se gloriou. Abraão sempre se gloriou em Cristo Jesus. E são chamados de filhos de Deus. Se você for em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vejam comigo. A gente tem a beleza da doutrina da graça de Deus, que nos mostra que pela fé nos tornamos filhos de Deus quando cremos naquele que Abraão sempre creu. Aí, mas a todos quanto o receberam, todos aqui é judeu, é gentio, todos quanto o receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem o seu. Então, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Filho de Deus. Seja você judeu, seja você gentio. Agora vamos à segunda parte do sermão. Essa foi a primeira parte. A segunda parte do sermão, a gente vai ver aqui o verso 13 ao verso 15. Ficou claro para vocês essa parte truncadinha? Ficou claro, não foi? Então vamos ao verso 13 e o verso 15. Acompanhe comigo a leitura, né? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. É truncado também aqui? Um pouquinho truncadinho, né? Mas vamos, com a graça de Deus, procurar entender um pouquinho mais o que Paulo está falando aqui para nós. Aqui no verso 13, irmãos, Paulo está explicando que Abraão e seus descendentes, a descendência de Abraão seria quem? Na primeira leitura, os judeus. Mas no contexto mais abrangente, você já sabe que são judeus e gentios que participam da mesma fé, não é? Então, a expressão descendência aqui, no substantivo grego, é uma palavra grega que a expressão é esperma. De onde vem a palavra espermatozoide, semente. Então, claro que na primeira leitura aqui, Paulo está falando daqueles que descenderam naturalmente de Abraão. Paulo está sendo aqui mais num âmbito nacionalista, falando ali diretamente aos seus irmãos. Paulo está dizendo que Abraão e os seus descendentes acolheram a promessa de herdar o mundo, não foi isso? Mas o que mundo significa aqui para nós? É a expressão grega cosmos, que não a tradução aqui dentro desse contexto é terra, no sentido geográfico. Então, se Paulo está falando numa primeira leitura para os judeus, que terra é essa aqui? Que mundo é esse aqui? A terra prometida de Canaã. Não é isso, irmãos? Está claro, irmãos? Ficou claro, irmãos? Ou quer que eu volte? Volta? Então, esses descendentes aqui, que são os naturais, numa primeira leitura, filhos de Abraão, que herdaram o mundo, numa primeira leitura, são os filhos naturais de Abraão, que acolheram a promessa de herdar a terra prometida, a terra de Canaã.
Mas a palavra cosmos também, aqui em Paulo, ela tem uma conotação um pouco maior. E essa também, expressão de descendência, aponta para algo mais abrangente, mais do que território nacional, mais do que apenas os judeus que são filhos de Abraão. Paulo está afirmando que eles não foram mediados, ou essas pessoas não são mediadas de receber as promessas de Deus simplesmente pela lei. A lei não mediou a promessa de herdar a eles uma terra física e nem a terra espiritual, nem as promessas vindouras. Não foi a lei que fundamentou isso. O que fundamentou aos descendentes físicos, piedosos de Abraão, e também aos descendentes espirituais, os que se convertem e acolhem a fé de Abraão, sempre foi a fé que acolheram nos seus corações de que um dia viverão um reino perene de justiça e de paz. Não é isso que nós esperamos, irmãos? Não é isso que nós acolhemos? Nós não estamos esperando aqui um reino muito maior do que qualquer coisa neste mundo? Um reino onde teremos um governador eterno, justo e verdadeiro? E um reino eterno que nunca, um reino de justiça e paz que nunca terá fim? Então, os descendentes piedosos de Abraão sempre se fundamentaram nisso. E os espirituais também creem nessa forma. Abraão cria nessas promessas, seus descendentes piedosos também. E esta fé e esperança é que mediava as expectativas deste povo. E é que continua mediando a nossa vida. Você e eu, todos os homens que no mundo inteiro creem no Senhor Jesus Cristo são mediados pela fé e não em outras coisas, em outros favores. Veja o verso 14. No verso 14, o apóstolo Paulo vai mostrar que essa herança, que se a herança, ela fosse essa herança de receber essa posse natural da terra, ou de promessas futuras e espirituais, fosse mediada por meio da lei, ela seria uma promessa impossível de ser obtida. Por que seria impossível de ser obtida? Será que você consegue sacar isso de tudo que você já vem ouvindo até aqui? Leiam comigo o verso 14. Pois se os da lei os que são os herdeiros, quem são os da lei aqui, irmãos? Os judeus. Os judeus que se esforçam em conquistar algum benefício, como ganhar a terra física ou ganhar a salvação por meio do cumprimento da lei. Entende? Então, os da lei, que são os judeus que estão fiados nesse ritmo, para serem recompensados dessa maneira, são esses aqui, os da lei. E os herdeiros, quem são esses herdeiros? Os que são justificados, né? Os que recebem a herança, de fato, são os que foram declarados justos diante de Deus. Então, no caso daqui, hipoteticamente, são todos, né? Todos os que creem de fato. Então, é como se Paulo estivesse dizendo aqui, se a justiça de Deus para essas promessas superiores estivesse fundamentada no esforço, Paulo está dizendo para o moralista, estivesse fundamentada no esforço de qualquer indivíduo em cumprir a lei, então todo esse esforço, óbvio que seria um esforço, um cansaço, e você nunca iria obter isso. Por isso que ele vai dizer aqui, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Por quê, meus irmãos? Por que esse anula-se a fé e cancela-se a promessa? Porque ninguém consegue alcançar nada pelo cumprimento da lei. Ou seja, a lei é como um espelho, lembra, irmãos? Que a lei ela age como um espelho diante do homem, mostrando a sua realidade que ele não consegue cumprir. Por isso que se a fé,
ou se as promessas estivessem fundamentadas em alguém observar a lei, ela só fosse entregue e ratificada, ou você tomar posse pelo cumprimento da lei, então seria inútil. Porque ninguém aqui ia ganhar nada. Eu não ia ganhar nada. Nenhum judeu ia ganhar nada. Nenhum homem, porque ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Isso Deus é bom. Por quê? Porque se Ele deixasse dessa maneira, o nosso esforço todo seria inútil. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que é mais inteligente desistir desse esforço que nunca será atingido por um propósito. Paulo está falando para o judeu moralista: deixe de se esforçar e de se cansar e se fundamentar de que você vai alcançar alguma coisa da parte de Deus pelo cumprimento da lei, porque é um esforço inútil. Se fosse assim, então cancela-se a promessa, anula-se a fé. Se ela estivesse baseada na lei, ninguém vai conseguir alcançar nada. Esse argumento aqui de Paulo mostra que falido estava todo esforço legalista, moralista, daqueles que ficavam escondidos atrás das cortinas de uma falsa religião. Sabe, escondidos ali, como também na sua própria incapacidade humana e o desespero inevitável de que ninguém alcançaria a justiça de Deus por mérito próprio. Então, louvado seja Deus pela sua justiça, pela fé. Estávamos perdidos. O céu nunca se abriria para nós, irmãos. Mas a porta do céu se abriu para nós por causa da justiça de Jesus. Porque senão ela estaria fechada se fosse por causa da lei. Porque eu peco, eu quebro a lei sempre, você também. Mas aqui viveu um homem que cumpriu ela integralmente. Que em todos os aspectos não falhou em nada. Essa lei que era como um espelho diante de Jesus dizia para ele: você é o único justo. Você cumpriu tudo. Mas se o espelho estivesse da lei diante de mim e de você, ia apontar para nós sempre: você é incapaz. A porta do céu está fechada para você. Mas graças a Deus que a justiça de Deus e o céu nos está garantido pelo que Jesus fez por nós. Amém. Não por mérito humano, não por esforço próprio. Tudo isso não resulta em nada. O esforço, o desespero por fazer alguma coisa, no final, irmãos, não resulta em nada. Ninguém levará nada do esforço no que tange a justiça de Deus, no esforço próprio. Veja o verso 15. No verso 15, o apóstolo Paulo vai arrematar dizendo: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. O máximo que alguém pode receber da lei, de uma maneira crua, nua e crua, seria o quê? Olhando aqui para esse verso, seria o quê? Olha lá e diz, o quê? Alguém falou aqui, a ira. O juízo de Deus, o justo juízo de Deus, porque a lei suscita a ira, porque ela mostra que somos incapazes. Paulo está dizendo para o moralista e que se firmava na lei: você que pensa que o cumprimento da lei vai te justificar, você está debaixo da ira. Porque a lei de Deus, como eu disse, é esse espelho que mostra essa exigência de Deus e a nossa incapacidade de cumprir. Mas, por outro lado, se esse espelho, essa lei de Deus, que se faz necessário, ela não estivesse diante de nós, nós nunca conheceríamos o que é certo e o que é errado. Lembra da norma da lei gravada no coração? Se a gente não tivesse sido exposto à verdade, quando Paulo falou assim,
não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, também não há transgressão. É como se ele tivesse assim, ó, se não existe esse parâmetro do que é certo e do que é errado, então a gente nunca ia conhecer o que agrada a Deus. Então, graças a Deus pela lei que Ele nos deixou também, que nos mostra o que devemos fazer, que mostra a você a quem você deve seguir e a quem a lei sempre apontou? Para Jesus. Quando a lei mostrou a sua impotência, ela pegou você pelo braço, você incapaz e miserável, e te levou para aquele que cumpriu todo o mandamento. Levou você para a cruz, levou você para Cristo, para quem ela sempre apontou. E no final de contas, sabe o que você mais precisa? Não é de tentar se auto-justificar. No final das contas, o que você precisa diante desse espelho de realidade? O que esse moralista precisava? O que eu e você precisamos? No final das contas, o que é mesmo necessário para nós? Quem? Crer em Jesus. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança presente aqui nesta audiência, que pensa que vai obter algum bem de valor eterno para a sua própria alma com base em algum esforço meritório, meramente humano, está apenas se enganando, se iludindo e se cansando à toa. O que na verdade você precisa é de Jesus. Porque todo o seu esforço vai te fazer chegar a um lugar, a exaustão espiritual. Você continuará exausto e ainda no final amargará a realidade tão frustrante de saber que todo o seu esforço foi completamente inútil. É mesmo, pastor? É inútil. Mas eu faço isso, mas inútil, não salva, não justifica, não redime. O que redime é Cristo. E as pessoas estão cansadas neste mundo, exaustas neste mundo, porque estão tentando se auto-justificar. Talvez você está me ouvindo aqui agora tão exausto, tão cansado, e eu estou lhe dizendo em alto e bom som, todo o seu esforço até aqui não valeu de nada, não mudou o seu quadro, não serviu ao menos um paliativo. O que você realmente precisa é da graça de Jesus. O que você mesmo precisa para retirar o peso dos seus ombros, do pecado dos seus ombros, que lhe condena, que lhe esmaga, é a justiça de Cristo Jesus, são os méritos de Jesus, o ato salvador de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e você vinha a Ele, enfim, em arrependimento e fé, e se lançar verdadeiramente a Ele, com toda a sua alma, com todo o seu coração, sim, cansado, exausto, mas vir até Ele, e Ele lhe declarará inocente. No final das contas, o que você precisa é disso, porque todo o seu trabalho foi inútil até aqui. É inútil. Você quer continuar assim e chegar ao final da sua vida e nada receber? Escolha o esforço de Cristo, o trabalho que Cristo fez naquela cruz para perdoar os seus pecados, porque o que você mesmo precisa são dos méritos de Jesus imputados a você, atribuídos em você. O que você realmente precisa é do que Cristo fez por você. Esse sim, esse esforço sim,
Esse trabalho de verdade que ele realizou na cruz, esses verdadeiros méritos são o que te leva para a justiça eterna. Então, que o Senhor aplique a sua palavra no seu coração, no seu cansado coração, e você saia essa noite aqui leve, arrependido dos seus pecados, justificado em Jesus. Vamos orar? Vai ter louvor? Então podem vir o pessoal do louvor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, maravilhosa justiça atribuída a nós nos méritos de Jesus. Obrigado, Senhor, porque não são ritos religiosos, porque não são pelos esforços humanos que somos aceitos diante de Deus, que somos aceitos diante do Senhor, mas pelo que Cristo fez por nós. Todo o nosso esforço no final é inútil, é só cansaço, é só exaustão. Mas o que Cristo fez, naquela cruz, Senhor, todo aquele que crê na fé que Abraão teve, esse é declarado justo, esse é inocentado dos seus pecados, esse recebe a vida eterna, e a ira é retirada de sobre ele. Que essa noite esse ouvinte que ouviu essa mensagem e compreendeu, Senhor, o Evangelho de Jesus, e entende que o que ele mais precisa é do trabalho que Cristo fez naquela cruz, ele confesse em arrependimento e fé, em uma oração verdadeira e sincera, e saia esta noite leve, livre e vivo, e volte para casa, justificado pela obra de Jesus. Em nome do Senhor nós oramos agradecidos. Amém. Vamos cantar, queridos irmãos. Vamos cantar o hino A Pura Graça de Jesus. Enquanto nós cantamos, irmãos, vamos meditando sobre o que ouvimos, o que a palavra de Deus nos falou e nos deleitar nessa graça maravilhosa que é a justiça de Deus.